No Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo de número 9 e o versículo de número 57. É a mesma passagem bíblica de Mateus, capítulo de número 8, verso 18. Mas vou fazer a leitura aqui em Lucas. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Feita essa leitura, eu quero fazer a seguinte colocação com vocês nesta oportunidade. Nós observamos na igreja a história de muitas pessoas. Eu, pela graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus, eu já estou há mais de 30 anos na mesma congregação. E conheço muito bem a história desta congregação e daqueles que comigo começaram, são pouquíssimos aqueles que continuam, né? Então nós vemos que muitos ficam pelo caminho, vão para outros lugares. Contudo, existem aqueles que são perseverantes, aqueles que conseguem avançar, ir mais adiante. Qual que é o segredo, irmãos? Daquele que realmente passa por todas as dificuldades, posto que dificuldades todos têm as mesmas dificuldades, tá bom? Posso até melhorar essa colocação, de repente não as mesmas, porém dificuldades de um e de outro de forma diferente, mas todos têm dificuldades, alguns com maiores dificuldades do que outros, é verdade, mas tem. Agora, não há de se comparar, cada um tem a sua cruz para carregar. A cruz que eu carrego, de repente alguém olha e fala assim: o que o pastor tem é mais fácil, a vida dele é mais fácil. Mas se colocar a minha cruz sobre você, de repente você não consiga. Eu também posso observar a vida de alguém e dizer, chegar à conclusão: essa vida aí é mais fácil, se fosse comigo seria moleza, e o irmão está se perdendo em pouquíssimas coisas. Mas colocar sobre os meus ombros essa cruz, de repente eu também não consiga carregar. Mas enfim, a questão é: por que as pessoas desistem? Alguns começam empolgados e ficam pelo caminho. Ora, irmãos, eu quero mostrar através desse texto aqui que o segredo é o chamado, é a vocação de Deus, é o propósito de Deus que está na vida daquele que está envolvido na obra de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas se achegando, se aproximando para a igreja com N propósitos. Pessoas que, como naquela época, chegavam até Jesus com também vários propósitos. Por exemplo, os 10 leprosos que chegaram para Jesus e queriam a cura da lepra, a cura do corpo físico. E quando Jesus então manda que eles se apresentassem aos sacerdotes, e eles indo pelo caminho, perceberam que estavam curados, limpos. Nem no sacerdote, então, haviam chegado e já estavam limpos, curados. Iriam lá para oferecer a oferta
que a lei determinava em relação à lepra. Um deles retorna para agradecer ao Senhor Jesus, se prostra, adora, e o propósito dele é qual? É seguir Jesus, é permanecer com o Senhor Jesus. Nesse sentido aqui, Jesus ele observa e faz a seguinte pergunta para a multidão que estava com ele: não foram 10 os leprosos limpos? E só retornou este? Um apenas retorna? E este aqui é ainda um samaritano. Então perceba, irmãos, que há diferença de propósito na vida das pessoas. E nesse texto que nós aqui estamos lendo, nós temos um primeiro. No evangelho que Mateus registrou, ele diz assim: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Perceba, Jesus fala para os seus discípulos que eles iriam atravessar para o outro lado. Este aqui, que é o mesmo de Lucas, capítulo 9, que nós lemos, só que Lucas não dá destaque para que tipo de pessoa que é, já Mateus o faz. E é importante observar, aquele escriba era um homem importante. Dentro daquela sociedade, ele estava na alta sociedade. Era uma pessoa que dominava a leitura. Era uma pessoa que era entendida da lei de Deus. E ele, observando o que Jesus havia feito, então ele toma uma decisão em si mesmo, decisão sua, de chegar para Jesus, se apresentar e dizer para Jesus: eu vou te seguir. Eu decidi te seguir e irei para onde quer que fores. Eu também vou. Mas Jesus olha para ele e coloca o seguinte: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está colocando para aquele homem a dificuldade que existe em segui-lo. Pois é, seguir a Jesus não é fácil. Jesus não disse para ninguém que ao segui-lo, eles estariam aí livres de enfermidades, livres de problemas, de adversidades, que tudo que viesse contrário, eles iriam determinar que se resolvesse, isso aconteceria. Jesus nunca disse isso. Na realidade, Jesus até mostrou como que seria a caminhada, através da sua própria. E nós sabemos disso. Então, o ministério de seguir a Jesus é renúncia. E Jesus já apresenta para este escriba a dificuldade para que ele reavaliasse a sua decisão. Você está acostumado com bem bom, você está acostumado com reconhecimento, você está acostumado de estar sempre na parte de cima e existirem pessoas abaixo de você. Agora, olhe bem, o Filho do Homem aqui, as raposas, olha a comparação. As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pense bem a respeito do que você está decidindo. Então não é somente estar na presença do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, na presença de Deus, não é simplesmente mudar de religião, não é mudar de lugar, não é querer sair de uma situação A e partir para uma situação B. Estar com Cristo é um ministério, é um chamado, é uma vocação. Não é para quem quer, não é para quem escolhe, é para quem foi escolhido, é para quem foi chamado. Nesse sentido, volto ao meu início da fala, que dentro da congregação e no contexto de igreja que nós temos observado no decorrer dos anos, quem são aqueles que realmente estão perseverantes até hoje, que estão caminhando? São aqueles que o Senhor Jesus chamou para fazer parte da obra, para fazer parte da missão. São aqueles que o Senhor Jesus lhe dirigiu a palavra e o vocacionou
Porque estes aqui, Jesus vai dar poder, vai dar graça para suportar as batalhas e as guerras e continuar a caminhada. Em contrapartida, aqueles que chegaram por qualquer outro tipo de motivação, eles não vão suportar, eles vão ficar para o caminho. Porque estes aqui foram... eles que decidiram, eles que resolveram, eles que quiseram vir para a igreja. E quando chega na igreja, começam a enxergar probleminhas aqui, probleminhas ali. Ora, a igreja é uma reunião de pessoas. E aqui existem pessoas que têm N tipo de educação, que passaram por N tipo de educação. Existem dentro da igreja pessoas de status sociais totalmente diferentes uma das outras. Olha só que situação. Então nós temos dentro da igreja pessoas que são bem formadas secularmente falando, como também temos indoutos dentro da igreja. E qual que é o propósito? Servir ao Senhor. Agora, aquele que veio por decisão própria já está aqui colocado. Vai se apresentar a adversidade e os problemas e a pessoa vai reavaliar a sua decisão. Vai reavaliar o seu conceito em relação à reino de Deus. Uma coisa é ser religioso. Outra coisa é ser vocacionado. É ser chamado pelo Senhor nosso Deus. E não tem opção para o chamado. Não tem. Vou mostrar para vocês que não tem. Então, esse primeiro aqui, perceba, Jesus coloca a situação para ele. Veja bem, aí o texto não vai dizer qual que foi a decisão dele, se ele realmente aceitou ou não aceitou o desafio, tá bom? De enfrentar essas dificuldades. Mas depois, no verso 59, disse a outro, agora é Jesus quem vai dizer, segue-me. Então vejam, o primeiro disse para Jesus, eu te seguirei. E Jesus coloca então aí as dificuldades, apresenta os obstáculos e coloca tudo aquilo que ele poderia encontrar. E aquilo que ele não iria encontrar com Jesus. Em contrapartida, nós temos esse segundo que o próprio Senhor Jesus vai dizer, segue-me. Agora temos a resposta do chamado aí, daquele que o Senhor disse, segue-me. Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha, a situação aqui é totalmente inversa. Do primeiro, existe o desejo de seguir a Jesus. Quanto a Jesus, não foi ele que o havia chamado. E por não tê-lo chamado, Jesus coloca a dificuldade. O segundo, Jesus chama. E ele, o chamado, a pessoa chamada, coloca a dificuldade. É ela que vai colocar obstáculo para seguir Jesus. Esse aqui quer primeiro enterrar seu pai. Em outras mensagens eu já coloquei isso aqui. Não quer dizer que o pai estava morto naquele momento. Mas aqui a expressão daquela época dizia o seguinte, ele é um moço novo, esse chamado aqui que Jesus está chamando é um moço novo, então ele quer cuidar primeiro das coisas, dos negócios da família. E depois que o pai tiver falecido e ele herdar a herança, eficazmente tomar posse da herança, aí ele vai dizer para Jesus, então naquele tempo futuro eu vou te seguir, aí se eu tomo a minha decisão. Jesus disse não, o negócio é agora, o chamado é urgente, o chamado não é para amanhã, o chamado é para agora. O que Deus tem com você é para agora, não é para amanhã. Perceba que este caso também existe. Pessoas que são chamadas e vocacionadas pelo Senhor e querem se preparar, querem criar filhos. Eu já ouvi isso aqui, irmão, nesses 33 anos de igreja. Pessoas que no início da caminhada, primeiro queriam casar, se formaram. Depois queriam casar, se casaram. E
para depois fazer a obra. E se casaram. E depois de casado, aí vem filho. Aí vai, daqui a pouco aparece, a irmã aparece grávida. Aí grávida tem que cuidar do bebezinho. Não dá para fazer a obra grávida, né? Então tem dificuldades. E aí fora vai. Aí nasce o bebê. Nasceu o bebê, não dá para fazer a obra. Tem que amamentar. Não pode sair no vento, não pode sair no frio. E não pode. Depois a criança cresce, aí tem que criar. Aí tem que educar. Aí tem que pôr na escola, aí depois tem que formar essa criança. Pronto, aí daqui a pouco já está na idade de avô. Aí nasce o neto. Aí nasce o neto de tudo que eu tenho assistido na minha caminhada aqui dos avós. Pois é, hoje eu tenho avós na igreja que na minha época eram solteiros como eu. E hoje já são avós. Hoje estão ocupados dobro ou até 3 vezes mais com netos. Não tem tempo para fazer a obra, estão embaraçados agora com netos. Então, perceba, passaram-se 33 anos e estão embaraçados até hoje. Mas a mensagem que está chegando até você neste momento, de repente, seja desse aqui, ó. Então, o que significava enterrar o pai? Era, então, esperar que o pai viesse a falecer, herdasse tudo, e daí, no momento mais tranquilo, viesse a fazer a obra de Deus. Não espere isso, não. O Senhor está chamando você agora. Está chamando nesse momento. Deixe aos mortos enterrar os seus mortos. Se alguém lê isso aqui literal e pensa que o defunto está lá e o filho não pode nem enterrar o defunto, o pai dele, e Jesus está obrigando, constrangendo, não entende desse jeito. Agora, deixa aos mortos, ou seja, deixa para aqueles que não têm chamado, daqueles que não foram chamados para se comprometer com o reino de Deus. Tem pessoas que são específicas para Deus, tem um chamado específico, e eu quero acreditar que você que está me ouvindo nesta manhã é esta pessoa que tem um chamado específico. Portanto, deixe as coisas do mundo para o mundo, deixe as coisas temporais para essa terra, deixe para outros cuidarem disso. Mas você tem um compromisso com o reino de Deus, em anunciar o reino de Deus. Então, não fique por aí parado, embaraçado com as coisas desta vida e cumpra a missão que o Senhor Jesus tem te dado. E a outro, Jesus disse, né? Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus então disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então está aqui a terceira situação. Está olhando para trás? Colocou a mão no arado e fica olhando para trás? De que jeito que vai ficar esse arar da terra aí? O suco na terra vai ficar de que jeito? Tudo torto? Então não pode olhar para trás. Se você tem chamado para o reino de Deus, não é para olhar para trás. Não é para ficar cuidando das coisas da vida terrena. Cuide do reino de Deus. Deixa Deus cuidar das tuas coisas. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, é fé. Creia no chamado, na vocação do Senhor Jesus, e pode ter certeza, não vai ficar desamparado, não vai ficar descuidado. O Senhor está cuidando de tudo. Cuide daquilo que Ele te incumbiu, daquele que Ele te deu. É um privilégio. Missão é um privilégio, chamado é um privilégio. Não somos nós que escolhemos, nós fomos escolhidos, e além do mais, o Senhor vai cuidar das outras coisas para nós. Para que eu viveria preocupado, solícito com tantas coisas nessa terra, das quais eu não conseguiria resolver? Mas o Senhor Jesus chega para mim: filho, a partir de agora eu te chamei para minha obra, e eu vou cuidar da obra do Senhor. Ele vai me dar poder, Ele me dá autoridade, Ele me dá virtude, Ele me incumbiu, Ele me equipou de tudo que é necessário para fazer a obra da qual Ele me incumbiu.
Ele vai agir através de mim. Eu tenho que só ser um instrumento dele, me dispor a ele. É só isso que eu tenho que fazer. E ele ainda vai cuidar das outras coisas para mim. Eu terei a excelência do mundo espiritual e terei a excelência do material, do físico. Tudo isso, irmão, Jesus cuidando. Ora, então, é um privilégio ser chamado e ser vocacionado. Ouça a voz do Senhor, dê atenção à voz do Senhor, se entregue a Ele sem reservas, viu? Sem reservas, se entregue totalmente diante do altar, diga para Ele, o Senhor tem me chamado, eis-me aqui, Senhor. E olhe, deixa Ele cuidar de tudo para você. Ele vai te equipar, vai te preparar, vai te enviar, vai na tua frente, ainda vai cuidar de todas as outras coisas das quais você não precisa ter preocupação, tá bom? Este é o reino de Deus, este é o chamado, esta é a vocação, isso é viver na presença de Deus. Adversidades, consequências, tá bom? Problemas, consequências, obstáculos, consequências. Junto com Jesus, nós vamos transpor todas elas e o nome do Senhor será glorificado. Amém.